Senhor Jesus, mestre de amor e de paz, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para aurir desses conhecimentos, aprendendo cada vez mais, Senhor, para servirmos mais e melhor àqueles que necessitam. Ilumina todos nós nessa noite, Senhor, que tenhamos uma noite agradável de fraternidade, de tranquilidade, de paz para todos, que os bons amigos espirituais estejam conosco e que o Senhor nos abençoe, nos inspire e nos ampare. Ilumine e inspira nosso irmão Jairo e abençoe a cada um de nós para que possamos aprender cada vez mais. Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Bom, amigo Jairo, seja bem-vindo. Agora é com você. Fique à vontade. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja em nossos corações aí agora e sempre. Como o Adilson comentou, eu faço parte aí do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Eu participei da fundação da casa, há 25 anos atrás, e nós já utilizávamos o passe, claro, desde o início, da casa, o passes baseados naquele livro Passes de Radiações, do comandante Edgar Armon, é o que sempre nós utilizávamos. Depois passamos a utilizar também os livros aí do Jacó, começamos a estudar. A nossa casa, ela, além dos tratamentos tradicionais, vamos dizer assim, nós também temos o tratamento com apometria, temos assistência espiritual aos animais. E a questão aí de 6 anos atrás, eu fui em Palmelo. Não sei se todos conhecem Palmelo aí em Goiás, que é considerado a cidade mais espírita do Brasil, porque a cidade foi formada no entorno de um centro espírita. Coisa que normalmente acontece é formar a cidade em torno de uma igreja católica, que é o mais comum. E Palmelo foi formado em torno de um centro espírita. E a cidade basicamente cresceu em função do centro espírita. Eles têm um atendimento muito grande, tem um fluxo muito grande de pessoas, porque lá acontecem muitas curas. E uma das coisas que eles mais utilizam lá é a corrente magnética, que foi implantada pelo Candinho, já há muitos anos atrás. O Candinho ele foi discípulo do Eurípides Barçanufo, ele aprendeu a questão da corrente magnética com Eurípides, e depois ele foi lá para Goiás, foi um bandeirante, foi desbravar Goiás e começou a trabalhar lá. Então, eu fiquei uma semana, participamos dos trabalhos que eles fizeram e isso acabou nos inspirando muito, e nós acabamos fazendo um estudo do que é a corrente magnética e acabamos implantando na nossa casa, aí em torno de 6 anos atrás, a corrente magnética, e hoje nós utilizamos praticamente em todos os trabalhos. O que é em todos os trabalhos? Se a gente vai fazer um trabalho aí de desobsessão, antes do início do trabalho, nós fazemos uma corrente magnética. Nós temos lá hoje o nosso tratamento para depressão, e no tratamento de depressão nós incluímos também a corrente magnética, porque nós entendemos que a depressão, é claro, existem as questões de desequilíbrios energéticos, mas em muitos e muitos casos tem a questão espiritual também. A pessoa tem desequilíbrios espirituais, então por isso nós utilizamos também a corrente magnética. A corrente magnética ela serve tanto para tratar casos físicos, quanto para tratar problemas espirituais. Hoje é utilizado muito e principalmente nos trabalhos de desobsessão. Não obstante, lá em Palmelo, eles trabalham para curas físicas, bem como nós vamos ver aí o próprio Mesmer, Ele utilizava também para curas físicas, ele começou
para tratar, na verdade, todo e qualquer problema, mas aquelas pessoas com problemas físicos que vinham procurá-lo, então ele acabou utilizando das duas formas. A corrente magnética hoje, pelo que eu saiba, é utilizada aí por muitas e muitas casas. Tem um grupo muito grande, né, que é o grupo aí do Alta de Souza, que tem, acho que, mais de 400 centros, né, integrados ao grupo Alta de Souza, e todos eles utilizam, né, da corrente magnética, fora muitos outros grupos que não participam do grupo Alta de Souza, né? Então, nós vamos dar uma pincelada aqui, o estudo da corrente magnética, só para vocês terem ideia, a gente gastou umas 10 horas para fazer um estudo, né, de corrente magnética, e para fazer assim apressado, porque para fazer um estudo bem feito, vai aí pelo menos umas 30 horas para a gente estudar profundamente a questão da corrente magnética. Não é uma coisa, ela é simples, né, de acontecer, mas a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo, então precisa um estudo assim mais detalhado. Uma rápida pincelada, né, para quem nunca ouviu falar e não conhece a corrente magnética. Corrente é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí na capa desse livro. Esse livro é o livro básico para quem pretende estudar a corrente magnética, né? Chama justamente corrente magnética, o magnetismo aplicado à desobsessão, da editora Alta de Souza, né? As pessoas formam esse círculo de mãos dadas e ali você tem um processo, primeiro, que você, antes de você fazer a corrente, você se faz um passe de limpeza, faz um reequilíbrio em você, e depois que você já está reequilibrado, está bem, você forma essa corrente, e daí você passa a fazer uma doação do seu magnetismo, do seu ectoplasma, e os médiuns videntes acompanham assim, em forma que nem verdadeiras piscinas de ectoplasma, né? E daí você comanda as entidades que vão passar por ali. Por exemplo, quando a gente está fazendo o trabalho de depressão, a gente pede que as entidades, né, ligadas com esse pessoal que vai passar pelo tratamento, que as entidades sejam trazidas, elas vão passando e elas vão recebendo esse choque, né, um choque anímico, passando por ali pelo meio da roda. E é interessante que a gente já faz isso, como falei, há vários anos, né, e tem muitos relatos. Teve vezes que a gente fez reuniões específicas, né, para atender suicidas. Aliás, a gente atende toda semana suicidas. Algumas vezes ela é bem mais intensa e tem reuniões específicas, hoje, só para atender os suicidas, né, as pessoas que se suicidaram. Inclusive, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, baseado nesse trabalho de corrente magnética, hoje eles fazem um trabalho semanal, e pede para que os centros espíritas façam também, especificamente para atender os suicidas. E a gente percebe, os médiuns videntes ali descrevem, que a espiritualidade vai trazendo, né, essas entidades. Por exemplo, uma pessoa deu um tiro na cabeça, ela chega lá com a cabeça toda esfacelada, né, estourada, e passa por ali, e parece um milagre, ela sai com a cabeça reconstituída, né, perfeitamente, como já aconteceu o caso dos médiuns perceberem, uma pessoa que se jogou embaixo do trem e esquartejou todo o corpo da pessoa, então trouxeram tipo os pedaços da pessoa mesmo, que na hora que passa pelo magnetismo, ele reconstitui totalmente aquele perispírito, né? Então ele é reconstituído. Existe uma descrição muito bonita que é feita em Memórias dos Suicidas, da Ivone Pereira, né, que relata isso, né, que eles fazem esse tipo de trabalho também, eles fazem essa corrente magnética, e é uma descrição muito bonita. Então, eles contam com alguns encarnados, o encarnado é
de extrema importância, né? Não dá para fazer corrente magnética só com espíritos, vamos dizer assim, porque eles não têm um elemento de extrema importância, que é o ectoplasma. Os espíritos, eles podem, vamos dizer assim, potencializar o nosso magnetismo. Eles têm um magnetismo espiritual, que tem outras características, mas eles não têm o ectoplasma, por isso que precisa dos encarnados. Essa corrente que vocês veem é uma corrente ali formada com encarnados, mas no entorno dos encarnados tem outra corrente de espíritos, depois mais uma de espíritos. Então, é um trabalho que é realizado em conjunto, dos encarnados mais a espiritualidade. Tá? Vamos passar aqui a nossa apresentação para ir dando uma ideia um pouco melhor aí. Tá? Então, corrente magnética. Aqui só para vocês relembrarem, né, que o pessoal todo aí já conhece magnetismo. Aqui no nosso planeta, nós podemos distinguir 4 tipos, né, de magnetismo: mineral, o animal, o humano e o espiritual. Na verdade, tudo na natureza tem magnetismo. Se nós pegarmos o nosso planeta Terra, ele tem um magnetismo, né, que a gente consegue, inclusive, detectar, né, ele é detectado. E não só o planeta como um todo, mas a água tem o seu magnetismo, a terra tem o seu magnetismo, os cristais, né, têm o seu magnetismo. Na verdade, tudo, as plantas, os animais, tudo na natureza tem magnetismo, ela recebe e emite, né? O magnetismo, na verdade, é como se fosse uma respiração. A gente acaba recebendo e expelindo, né? Inspiramos e expiramos o magnetismo o tempo todo, né? Até mesmo uma coisa que é fabricada, por exemplo, você pega uma moeda, a moeda tem o seu magnetismo próprio, né? Se você pega um livro, o livro tem o seu magnetismo próprio. E, na verdade, tudo na natureza pode ser magnetizado, né? Se eu pego um livro, por exemplo, eu posso magnetizar um livro. Aliás, uma sugestão, né? Sempre que a gente for dar um livro de presente, a gente pega o livro, a gente magnetiza o livro para a pessoa, né? Então, a gente deseja que aquele livro seja bom para a pessoa, que traga muita instrução, e daí você presenteia a pessoa com o livro. Vai ser um outro livro, porque quando a pessoa pegar o livro, ela vai sentir o magnetismo, e esse magnetismo ele fica simplesmente para sempre naquele livro, ele nunca vai sair, né? A gente diz que fica para sempre porque, por exemplo, eles acham, né, coisas nas pirâmides hoje, nas pirâmides de 3, 4 mil anos, e os sensitivos pegam objetos lá e vê que eles estão magnetizados, né? Alguém lá há 4 mil anos magnetizou um objeto, e na hora que um sensitivo pega, ele percebe isso. Então, esse magnetismo, ele se mantém, né, por muito tempo. E tem 2 aqui que particularmente nos importa, que é o magnetismo humano e o magnetismo espiritual, né, que vamos trabalhar. O próprio Mesmer, ele diz aí, há vários gêneros de magnetismo, entre os quais estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que pode, segundo a ocorrência, pedir apoio ao primeiro. Ou seja, o magnetismo espiritual, ele pode pedir apoio ao magnetismo animal, é o que nós comentamos, porque os espíritos não têm ectoplasma, né? Por isso que eles precisam dos seres encarnados para poder fazer a corrente. Um outro gênero de magnetismo muito mais poderoso ainda é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus, Mesmer. O Mesmer, ele deu essa comunicação, né, ele já estava desencarnado, vocês sabem, o Mesmer, ele fez, depois de desencarnado, ele fez parte da equipe que veio trazer, né, a doutrina espírita. Ele deu 4 mensagens, e as mensagens deles estão na revista Espírita. Esse aqui é um trechinho de uma das mensagens dele. Então, enfatizando que a prece é também uma forma de magnetismo. Como que a gente passa o magnetismo
as outras pessoas, como está ali através da prece, através da vibração, através do passe, através do sopro, através da água fluidificada, né, como a água é um elemento que absorve muito o magnetismo, nós podemos magnetizar a água e passarmos para as outras pessoas, e elas vão então receber o nosso magnetismo através da água. Aliás, a gente pode, inclusive, magnetizar a própria água que a gente toma. Na hora que a gente vai tomar água, para um segundinho, né, e magnetiza a água. Quando a gente magnetiza a água, a gente retira do ar, retiramos da atmosfera um fluido chamado fluido vital, e a gente carrega com esse fluido vital essa água. Então, ela fica muito mais rica, né, de fluidos vitais, daí a gente pode tomar água. Assim como a gente pode também magnetizar o nosso alimento, né, quando a gente quer, a gente pode fazer uma prece, magnetizar o alimento, ele vai ficar um outro alimento, né, muito mais rico, vamos dizer assim. Além daquelas formas que nós vimos, existe mais alguma forma conhecida e usada pelos magnetizadores? Sim, é justamente a corrente magnética, né? Daí vem algumas perguntas, né? O que é a corrente magnética? Quem inventou a corrente magnética? O Allan Kardec, ele conhecia a corrente magnética? O que Allan Kardec pensava sobre a corrente magnética? Todas essas perguntas nós vamos responder. Vamos começar lá com o Mesmer. Vamos perguntar, o Mesmer usava a corrente magnética? Sim. No começo de sua prática, Mesmer tocava individualmente os pacientes. Ou seja, todos aqueles pacientes no início da, vamos dizer assim, da carreira, né, do Mesmer, ele tratava um por um. Mas depois começou a ter um afluxo muito grande de pessoas e ele não conseguia mais tratar um por um. Então, continuando aqui, mais um momento, chegou em que a afluência dos pacientes foi tal que Mesmer não pôde suportar tocar separadamente cada um deles. Ele teve, então, a ideia genial do Baquet, que é o magnético coletivo, né? Acho que todos já ouviram falar, né? Já devem ter estudado. Esses Baquet, o Mesmer colocava aquela tina, colocava lá limalha de ferro, colocava água magnetizada, colocava umas cordinhas, as pessoas se amarravam nas cordas, davam as mãos, e ali em cada baqueira atendia, pelo que está no livro aí, nos bastidores da obsessão, até 130 pessoas, né, simultaneamente. Então, foi uma maneira dele começar a atender, assim, uma quantidade maior de pessoas. E só um comentário, assim, o Mesmer, ele gostava muito de fazer a parte de relacionamento dele, ele se relacionava com alta classe, né, de Áustria, de Paris, e ele, não, entre aspas, não tinha muito tempo, assim, para ficar magnetizando pessoa por pessoa, mas ele era um mestre no magnetismo, ele arrumou essa forma de poder tratar muitas pessoas aí simultaneamente, né? Então, os pacientes formavam diversas fileiras em torno do baquet, de modo a poderem, a um só, e ao mesmo tempo, beneficiar-se dos resultados magnéticos. Além disso, deixavam-se atar pela cintura por uma corda uns aos outros, e se davam as mãos com a finalidade de formarem um anel de força, a fim de ampliarem a ação do fluido. Tá? Isso aí também está nos bastidores da obsessão, foi tirada a informação de lá. Né? Então, qual a opinião do Mesmer sobre a corrente magnética? Há vários meios de aumentar o número e a atividade das correntes, né, das corãs, que ele chamava. Se desejares tocar um paciente com força, reuni-vos a maior quantidade de pessoas possível, estabelecei uma corrente, a Chainé, que parte do paciente desemboca no magnetizador. Uma pessoa encostada a ele ou com a mão sobre o ombro dele aumentará a ação da corrente, Mesmer. O Mesmer,
não sei se vocês viram até o filme, de início ele costumava reunir somente os doentes, então formava aquela corrente dos doentes, né? E ele, como magnetizador, ele tocava, às vezes, num dos doentes, e aquele magnetismo refletia em todos eles. Depois ele foi descobrindo que uma corrente só de doentes, vamos dizer assim, não é tão bom, que o ideal seria ter algumas pessoas sãs, vamos dizer assim, no meio, né? Para justamente ceder, não ser o magnetismo só dele mesmo, mas ter outras pessoas que fornecessem também esse magnetismo. Então, depois evoluiu, então fazia uma mescla de pessoas doentes com pessoas sãs, para que o magnetismo dos sãos passasse para os doentes, tá? E o Posseguir também, vocês sabem, ele era um magnetizador, e por que ele magnetizou uma árvore, né? É o mesmo problema do Mesmer, começou a ter uma grande massa de doentes que vinham procurar, e ele não conseguia atender um por um. Daí o que ele fez? Ele foi lá na árvore, magnetizou a árvore, colocava as cordinhas lá, e as pessoas tocavam nas cordinhas e sentia o magnetismo que vinha para a pessoa. Tá? O Dupotet, o Barão Dupotet, diretor do magnetismo, diretor da Union Magnetic, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês Posseguir e o sábio Deleuze. Aqui vamos destacar o Dupotet, vocês sabem, o Dupotet ele foi contemporâneo, né, de Kardec. Aliás, ele foi o mestre do Kardec, né? E o Deleuze veio um pouco antes, então o Kardec, o Deleuze, o Dupotet e o Kardec estudavam, né, o Deleuze, e o Deleuze era considerado um sábio pelo Allan Kardec, né? Vamos aqui em frente. E o Deleuze, ele participou de corrente magnética junto com o Mesmer, ele foi contemporâneo, né, do Mesmer. Então, tendo conhecido de que Mesmer se encontrava em Aix, onde fazia experiência servindo-se de um sonâmbulo, para lá partiu, às 3 horas. Com efeito, o doente chega acompanhado de algumas pessoas que deveriam formar a cadeia nesta cadeia, tendo observado a experiência. Então, o Deleuze, ele participou, junto com o Mesmer, dessas correntes magnéticas, que é chamado também de cadeia magnética, né? Dependendo da tradução que se faz, é o Chainé, alguns traduzem como corrente e outros traduzem como correia. E qual é a opinião do Deleuze sobre a corrente magnética? Então, ele dá uma definição aí. A corrente por meio da qual se fez outrora muito uso é o mais potente de todos para aumentar a força do magnetismo e para colocar o fluido em circulação. Se tiver convosco muitas pessoas de boa saúde que confiem no magnetismo, que se interessem pelo paciente, organizar tais pessoas em círculo, tal que se tenham todos pelas mãos. Então, isso aí está em Deleuze. Uma coisa a comentar, por exemplo, o Mesmer, ele tinha um potencial de doação de magnetismo muito grande. Aliás, todos nós somos magnetizadores, todos nós temos condição de magnetizar, né, e de passar o magnetismo para outras pessoas, ou magnetizar objetos. Então, isso é normal para todos nós. Só que algumas pessoas têm uma capacidade maior, têm um quantum de magnetismo muito grande para passar, como era o caso do Mesmer, como é o caso do João de Deus aqui, do Arigó, etc. Pessoas que têm um potencial, uma capacidade de doar uma quantidade muito grande de magnetismo. Além da quantidade, tem outra questão que tem que se analisar no magnetismo,
que é a qualidade, né? Então, o magnetismo ele tem a quantidade e a qualidade. Na maioria de nós temos uma capacidade, vamos dizer assim, limitada de doar esse magnetismo. Quando a gente se junta em corrente, é como se a gente somasse. Então, nós somamos como se fôssemos, assim, pequenos ímãs, né? Mas quando pequenos ímãs se juntam, então ele cria uma força magnética muito maior. Então, essa é uma vantagem que o Deleuze coloca aqui, né? Se a gente se juntar a pessoas que têm interesse pelo paciente também, não é só um deleite, não é só uma diversão, a principal função aí é quando a pessoa tem compaixão, quando a pessoa tem interesse de ajudar a pessoa, então esse magnetismo ele é potencializado, né? E qual a opinião do Potê com relação à corrente magnética? A corrente comunicativa, como ele chamava, torna-se sem contradição um precioso auxiliar do magnetismo entre as mãos prudentes. Quando se encontra indivíduos em que o devotamento ao paciente não é duvidoso, pode-se contar com sucesso quase certo. Tá? É a informação escrita pelo próprio Dupotet. O Luiz Afonso Caganhê também, ele faz as considerações, ele trabalhou também com corrente magnética, lendo só lá ao final, e assim fizeram-se dar seu nome de corrente magnética, de modo que a vossa ação será extremamente potente. Ou seja, todos os magnetizadores reafirmam isso. Quando a gente ajunta em corrente, a gente potencializa o nosso magnetismo. Né? E o Allan Kardec, ele conhecia a corrente magnética? O que ele pensava sobre a corrente magnética? Aqui a gente tem que falar um pouquinho do grupo de Bordeaux. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Existia um grupo em Bordeaux que foi um dos primeiros grupos que desenvolveu um trabalho muito bom. Aliás, na região de Bordeaux, falam que a obsessão era uma praga, era uma epidemia, né, de obsessão. E esse grupo de Bordeaux era um dos grupos principais que dava apoio ao Kardec. Quem disse isso, inclusive, né, está na Revista Espírita, é o Espírito Erasto, que deu uma comunicação, colocando o centro, né, esse grupo de Bordeaux, como um grupo de extrema importância, um grupo base para a divulgação, né, do Espiritismo. E esse grupo do Bordeaux, eles têm várias mensagens, né, na Revista Espírita. Eles fizeram muitas e muitas curas justamente por terem desenvolvido lá essa corrente magnética, né, que já era conhecida. Eles conheciam lá dos magnetizadores do passado e eles começaram a utilizar. Existe na Revista Espírita vários relatos de várias curas, né, feitas por esse grupo de Bordeaux, e o Kardec, inclusive, chegou, né, a publicar vários relatórios. Eles mandavam relatórios para o Kardec, o Kardec publicava isso na Revista Espírita, e eles mandavam muitas curas que realizavam, e inclusive tem algumas curas que são relatadas. Tem uma aqui, né, para exemplificar, relato de uma cura. Uma menina órfã, cuidada por parentes muito pobres. Essa menina foi apresentada em estado lastimável. À primeira vista, compreendemos que aí também havia uma obsessão. Não detalharei aqui os inúmeros incidentes que se deu lugar a esta cura. Direi apenas que 2 meses após a nossa entrevista com o médico, a menina estava perfeitamente curada. Nesse caso, os médicos tinham dado 2, 3 semanas para a menina que ela iria desencarnar. E, tratado com a corrente magnética, ela foi curada. Método de tratamento.
Então, sabemos ainda que uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas, por meio da corrente magnética, pode romper o laço fluídico que liga ao obsessor, e torna-se, para este último, um remédio moral muito eficaz, provando-lhe a sua impotência. Né? Então, quando a gente faz uma descarga fluídica numa pessoa que está com uma obsessão, a obsessão, sabe, existe uma sintonia, né, entre o obsidiado e o obsidiador, né, o espírito. E quando se introduz um novo fluido diferente daquilo, então você rompe esses laços e a entidade, naturalmente, em função do rompimento dos laços, a entidade sai imediatamente. Né? Não podemos, senão, aplaudir o programa da Sociedade Espírita de Bordeaux e cumprimentá-la pelo seu devotamento e pela inteligente direção de seus trabalhos. Então, aí o Kardec elogiando, né, o trabalho lá de Bordeaux, está na Revista Espírita. A maneira por que procede para o tratamento das obsessões é, ao mesmo tempo, notável e instrutiva. É a melhor prova de que esta maneira é boa, é que dá resultados, né? Então, deu Kardec elogiando na revista, né, o trabalho da equipe de Bordeaux, que era realmente uma equipe diferenciada, né, à época. E o Leon Denis? Leon Denis ele utilizava também, e inclusive na obra dele, ele fala que ele começou a utilizar por orientação dos mentores espirituais, né, esse Voliat, né, por ordens de Voliat, nós apagamos todas as luzes e adotamos as disposições seguintes em torno da mesa. Em frente do senhor Le Breton se coloca a Guzoli, tendo Pierre rodeia à sua direita, Armand à sua esquerda, e o senhor Polineral à direita, e o Denis à esquerda, do senhor Lebron, e assim está constituída a primeira corrente, né, lá do Leon Denis. A segunda se estabelece atrás, ou seja, faz uma primeira corrente, e depois tem uma segunda corrente, né, no entorno. Na ordem seguinte, aí ele descreve a ordem. Então, o Leon Denis passou, a partir aí da orientação do seu mentor, ele passou também a utilizar a corrente magnética. Dentro das obras do André Luiz, existe inúmeras referências sobre o uso, né, da espiritualidade com a corrente magnética. Depois, se tiverem interesse, eu posso passar até outras obras. A gente pegou só para ilustrar o que está em Missionários da Luz. Então, André Luiz descreve: observei que muitos servidores da nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era para mim uma novidade. Tratava-se da cadeia magnética, necessária à eficiência da nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas, que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Né? Então, em Missionários da Luz, mostra o uso, né, da corrente magnética lá. E o que nós comentamos, aqui tem um comentário, eu particularmente acho muito lindo, que descreve bem a questão da corrente magnética, é quando em Memórias no Suicida, a espiritualidade, pelo que dá para entender assim, essa colônia, né, Maria de Nazaré, ela fica lá na Europa, né, e eles, com uma grande quantidade, né, de suicidas, tratando os suicidas, eles precisavam fazer justamente a reconstituição do corpo astral, né, dos suicidas, e eles começam a procurar, porque eles precisam de ectoplasma, eles precisam de pessoas encarnadas e com boa qualidade, né, de fluidos, e eles começam a procurar, e eles vão achar que no interior do Brasil, um centro, né, fala pequenininho, simples, mas com pessoas de muito boa vontade e com
com as qualidades necessárias. Então, veio um grupo na frente, eles fizeram um preparativo no próprio local físico, nos trabalhadores, fizeram um tratamento, um reequilíbrio, já eram pessoas que tinham condição, mas eles deram um reequilíbrio geral, e daí formou, então, um pequeno grupo, num local muito simples, mas a descrição, né, que se faz do mundo espiritual, a grande quantidade, né, de espíritos ali, então eles formam várias correntes, né, tem os encarnados, depois que tinha os próprios espíritos, que eram protetores dos encarnados, formavam uma segunda corrente, e a equipe que veio do Hospital Maria de Nazaré formava outra corrente de 30 espíritos por fora, e aquilo que nós descrevemos, os suicidas iam passando por ali, e à medida que passavam, tinham, né, seus corpos reconstituídos, né, onde tinham feridas, as feridas eram curadas, a pessoa que estava com a cabeça estourada, a cabeça era reconstituída, né, uma descrição aí muito bonita, e que dependia de ter uma corrente magnética com participação de encarnados, né, porque só a espiritualidade eles não conseguiam fazer isso, né. Então, aqui tem mais ou menos uma representação de como formou a corrente. Então, uma primeira corrente com os encarnados, depois os protetores do próprio centro que participaram também, e depois, em azul, os guardiões que vieram lá da colônia, e dali no meio ia passando os assistidos. Pelo que eles descrevem, pareciam assim grandes bancos, né, onde as pessoas, tinham algumas outras pessoas dando suporte, e também os suicidas, né, que iam ficando ali, aguardando a sua vez de ir passando, né. E o Eurípides Barçanufo, ele utilizava a corrente magnética? Sim, ele utilizava a corrente magnética, isso está descrito, né, na obra aí, O Homem e a Missão, da Corina Novellino. Então, fala, após a leitura de trecho de uma obra de doutrina, Eurípides saía da sua mesinha e vinha ocupar o seu lugar na corrente de concentração e dos médiuns, que formava círculo. No centro do salão, de pé, o mestre dirigia profunda e sentida prece, iniciada sempre pelo Pai Nosso, e rematada por oração improvisada de adoração e evocação. Terminada a oração, sentava-se de mãos dadas, formando a corrente. Do lado esquerdo, repousando sobre uma mesa, muitas garrafas de água a serem fluidificadas, né? Então, o Eurípides, ele praticava, e o Jerônimo Candinho, ele foi discípulo, né, do Eurípides, ele frequentou a escola Allan Kardec, e se tornou espírita, né, naturalmente, e o próprio Eurípides falou, olha, você vai ter um trabalho, não aqui, né, você tem um trabalho grande para fazer em outro lugar. E daí, de repente, ele resolveu ir para Palmelo, lá em Goiás, no meio do nada, fundou o Centro Espírita lá, e começou o trabalho, e começou a utilizar a corrente magnética, atraindo uma quantidade muito grande de pessoas em função das curas que acontecia, né? Até hoje, ainda acontece lá muitas curas, a cidade é pequena, vive basicamente do centro espírita, né, que tem lá. Qual a importância do Jerônimo Candinho para a consolidação da corrente magnética no Brasil? Então, aí está o Centro Espírita, Luz da Verdade, lá em Palmelo, estive já, né, visitando, conhecendo todo o trabalho, inclusive recebi, né, o tratamento através da corrente lá. É interessante que lá que você não precisa nem ir no Centro Espírita. Existem algumas pousadas, né, onde o pessoal vai e fica na pousada, e eles formam um grupo no Centro Espírita e saem e passam nas pousadas. Então, lá na pousada, você pode ficar lá, porque vão muitos doentes, né, pessoas que estão acamadas, então não precisam se deslocar até o Centro Espírita.
os grupos de corrente magnética vão e passam pelas pousadas e fazem os tratamentos. Além de ter o tratamento aqui no próprio centro espírita. É tudo muito simples, mas funciona, né? O importante é que funciona. Muitas pessoas saem curadas lá de Palmelo, né? Definição de corrente magnética. Então, nós podemos pegar com os próprios magnetizadores, né? O Dupotet, ele coloca na obra dele. Chama-se corrente magnética a reunião de várias pessoas que tomam reciprocamente as mãos sob a direção de um magnetizador, né? Daí a referência. E o Deleuze, o que o Deleuze falou? Resta-me discorrer sobre a corrente, que é mais potente de todos para aumentar a força do magnetismo e colocá-lo em circulação. Assim que o magnetismo se coloque em circulação, o paciente sentirá muitos efeitos e vossa força será consideravelmente aumentada, né? Está lá descrita por Deleuze. E o Allan Kardec, o que ele dizia? Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. A união faz a força, axioma verdadeiro, tanto do ponto de vista moral quanto físico. Sabemos ainda que uma descarga fluídica, feita sobre um obsedado por vários espíritas, por meio da corrente magnética, pode romper os laços fluídicos que o liga ao obsessor, e torna-se para este último um remédio moral muito eficaz, provando-lhe a sua impotência, né? O que está lá na Revista Espírita, quando o Kardec comenta os casos lá de Bordeaux, né? Então, nós podemos ver que, desde Mesmer, por seguir Deleuze, Dupotet, né, o próprio Kardec, o Cagagné, o Leon Denis, Eurípides Barçanufo, o Jerônimo Candinho, tá aí o Chico Xavier, porque várias e várias obras dele, né, é citado a corrente magnética, e a Ivone Pereira, Memória de Suicídio e outras obras, ela fala também sobre a corrente magnética, né. Quem quiser se interessar mais, para conhecer mais, o que a gente indica é esse livro, né, Corrente Magnética, da editora aí Alta de Souza. Eles têm também um site que é bem simples, né, o centroespírita.com, que tem bastante informação, tem downloads de vários slides, várias informações, tem vários vídeos no YouTube, só colocar corrente magnética no YouTube, tem vários vídeos, né, mostrando o trabalho. E, como falamos, todas as casas ligadas ao grupo Alta de Souza, que são mais de 400, todas elas utilizam bastante aí a corrente magnética, né? Nós nos propusemos a falar um pouquinho sobre o tratamento à distância. Na nossa casa, nós, desde sempre, desde a fundação da casa, nós temos os trabalhos de vibrações, né, onde a gente coleta o nome das pessoas e depois a gente faz um dia de tratamento à distância. E é muito interessante, é muito bonito, porque a gente tem uns médiuns, né, que fazem ali as vibrações, né, que participam diretamente nas vibrações, e se vê, eles veem que aqueles papeizinhos vai saindo um duplo etérico dos papeizinhos, e as entidades vão pegando e vão em direção às pessoas, né, que deixaram ali os seus nomes. Então, a gente percebe que nenhum pedido ele deixa, né, de ser atendido. Então, nós temos esse trabalho de tratamento à distância, assim como a gente faz mesmo alguns tratamentos mais específicos no magnetismo, por exemplo, o grupo de magnetismo, eles, tendo casos, né, muito graves, então eles fazem o tratamento à distância. Nós temos também um tratamento de apometria, a gente estuda apometria também há muitos anos, e a gente faz também apometria à distância, né, casos graves, então a gente pega o nome, o endereço da pessoa e a idade, a gente faz o tratamento também à distância.
E se alguém tem alguma dúvida que tratamento à distância funciona, é só a gente lembrar o nosso mestre, né, Jesus, que, aliás, a primeira cura que Jesus fez, a primeira, foi uma cura à distância, né, que é a cura do filho do oficial do rei. Jesus fez o chamado primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, né? A partir deste momento, começou, né, um interesse por ele muito grande, e lá em Caná mesmo, esse fato aqui aconteceu em Caná, um oficial do rei foi lá e falou, olha, o meu filho está muito doente, né, falaram que ele está aí para morrer, e eu vi que você está fazendo essas coisas aí, quem transforma água em vinho não é uma pessoa comum, então você pode curar o meu filho. Você veja interessante a fé, e era um romano, né, um oficial do rei é um romano, não era uma pessoa, um galileu lá, né, um judeu, ele era uma pessoa romana. E daí ele falou, não, seu filho vai viver, né? Ele ele vai ficar bem. Né? E daí a pessoa, esse oficial do rei, está lá narrado no Evangelho, ele estava bem distante, estava a vários quilômetros da casa dele. Quando ele chega lá no outro dia, então informam para ele que o filho dele está bom. E daí ele pergunta, né, mas que hora que foi que ele ficou bom? Daí eles informaram e viram que era justamente aquele horário que ele estava conversando com Jesus. Então, Jesus bastou a sua vontade, né, de fazer a cura, e ele fez. Tem mais uma outra cura à distância que Jesus fez, que foi o criado do centurião romano, né? Também outro romano, o centurião. Centurião é um comandante de uma centúria, né, de 100 soldados. Então, esse centurião, ele chegou para Jesus e falou, olha, aqui era o criado dele, meu criado tá doente lá em casa, né, e eu gostaria que você o tratasse, né. Ainda Jesus falou, tá bom, vamos lá na sua casa. Ele falou, não, mas não há necessidade de você ir na minha casa, porque eu sou um comandante. Quando eu digo para esse soldado, vai, ele vai. Quando eu falo, vem, ele vem. Eu sei que se você der ordens para os seus anjos aí, para eles curarem o meu criado, eles vão criar. Então, você não tem necessidade de ir na minha casa. E Jesus vira-se para os discípulos e fala, olha, em toda Israel nunca vi alguém com tamanha fé, né? Daí falou, seu criado vai estar curado. E narra o evangelho que realmente o criado do centurião foi curado. Assim como Jesus curou à distância, nós também podemos, como fala lá, quando o próprio Mesmer, né, fala que a prece é um elemento muito poderoso, quando a gente faz uma prece por alguém, é um magnetismo fantástico, né, desde que a gente tenha realmente o interesse pela pessoa, o interesse que ele se cure, que ele fique bem, então o nosso magnetismo vai em direção à pessoa, e desde que haja sintonia, a pessoa vai acabar recebendo. Porque para uma pessoa ser tratada e curada à distância, precisa haver a irradiação, né, do nosso magnetismo, mas a pessoa do outro lado, ela tem que estar aberta a receber também. A gente percebe aqui nesses anos todos, quando a gente faz tratamento, que a pessoa se prepara na sua casa, ou seja, na hora a pessoa procura se concentrar, fazer uma prece, os resultados são fantásticos. E a gente tem até relatos de cura mesmo, né? A pessoa depois descreveu que realmente se curou com tratamento feito à distância. Essa pessoa escreveu até uma carta e permitiu que a gente comentasse, né, isso. A pessoa tinha problemas, precisava passar por uma cirurgia e pediu um tratamento lá no centro e a gente fez o tratamento para ela à distância. A partir daquele dia ela ficou boa, não precisou da cirurgia, sumiram as dores, caso raro, vamos dizer assim, porque ela estava em bastante sintonia e recebeu. Mas casos assim de melhoras, a gente já viu muitos e muitos casos, né? Então, desde que a pessoa tenha uma sintonia, as vibrações sendo boas, né, tendo um potencial magnético, né, sendo transmitido, e a pessoa tendo sintonia para isso, e naturalmente deve ter outros fatores, né, fator merecimento,
e o preparo da pessoa, então ela acaba, com certeza, recebendo. Hoje nós fazemos, conforme tem as vibrações semanais, temos os grupos de apometria, que faz tratamento à distância, temos grupos de magnetismo, né, que faz tratamento à distância. Então, nós temos vários e vários grupos que fazem tratamento à distância, e todos reportam, os assistidos, né, que recebem, reportam aí a melhoria nesses tratamentos à distância. Então, é algo que a gente faz, a gente incentiva que façam também. Muito obrigado, meu amigo, trabalho maravilhoso, muito bom. Teria uma primeira pergunta aqui para você, Jairo. Pois não. Não ficou muito claro para mim. A instituição que você participa, ela usa a corrente magnética apenas para desobsessão ou para outros casos de doenças? Então, nós estamos usando principalmente para desobsessão, Adilson. Por exemplo, no caso da depressão, né? A Marcela esteve lá, a Marcela Colossi, ela acompanhou junto com a gente lá. Então, as pessoas primeiro passam por uma entrevista, que essa entrevista é muito importante, depois elas vão para uma preleção, que é uma preleção longa, né, de 40 minutos, e é interativa, que elas podem participar também, podem fazer perguntas. Enquanto está tendo essa preleção, um outro grupo se reúne numa sala à parte para fazer o tratamento de corrente magnética. Assim como também quando a gente faz o trabalho de desobsessão, enquanto o pessoal está assistindo a preleção, a gente faz a corrente magnética. Então, a gente faz a corrente magnética em vários tipos de trabalho, mas voltado principalmente para a desobsessão. Não obstante, lá em Palmelo, eles usam para tratamento físico mesmo, sabe? Então, as pessoas acamadas lá, eles vão, fazem a corrente no entorno da cama e fazem tratamento físico. Mas a gente não tem usado muito para a parte física, é mais para a parte de desobsessão. Certo. Nesses casos de desobsessão, a corrente magnética proporciona o desligamento do obsessor. No caso, não há o esclarecimento ao obsessor? É o desligamento e o encaminhamento. A gente usa algumas técnicas lá, Adilson. Assim, os dias que a gente vai fazer corrente magnética ou trabalhar em desobsessão, já logo de manhã, a gente faz as preces, né? Eu, particularmente, eu faço, falo, olha, hoje é dia da gente tratar aqueles espíritos, né, que a gente chama de obsessores, né? Por favor, se organizem em frente, chame as pessoas que amam esses seres, né? Porque todo ser tem alguém que o ama, né? Então, esses obsessores têm uma mãe, têm um filho, têm uma filha. Então, a gente percebe que, nesse momento em que é feita a corrente magnética, os parentes que amam esses espíritos vão lá para recebê-los, né? Então, eles são desligados, às vezes recebem alguma orientação, vamos dizer assim, da própria espiritualidade, mas principalmente são abraçados, né, pelos seus familiares e são encaminhados. Em alguns casos que a gente tem condição de conversar, eu, particularmente, eu trabalho sou dirigente, né, de desobsessão há muitos anos, eu falo assim, eu não discuto mais com espíritos, né, eu converso com ele para saber o que ele está fazendo ali e tal. Agora, a discussão com ele, eu chamo alguém, eu chamo a mãe dele, né, chamo alguém que o ama, né, todo espírito tem alguém que o ama. Então, por isso que eu falo que eu peço isso com antecedência, e lá aparece, né, então, às vezes eu esclareço, pergunto por que ele está ali, o que ele está fazendo com a pessoa e tal, mas o convencimento para que ele deixe de fazer aquilo, que ele pegue um outro caminho, eu não faço isso, daí eu peço para que a mãe dele faça, né, alguém que o ame faça, que eles tenham uma condição muito maior, né, de fazer isso do que eu próprio, né. Então, a gente pede isso, então eles são todos encaminhados, a questão não é só afastar o espírito dali, mas a ideia é que nenhuma ovelha vai se perder, né, nem esses espíritos, então eles são encaminhados, eles são orientados, são encaminhados para as colônias, né, os parentes vêm receber.
Agora, se eles vão continuar lá, daí é uma questão deles, né? Eles têm a Certo. liberdade. Tem algumas perguntas aqui do Gilberto Cruz, de Fortaleza. A primeira é: quando você falou das correntes magnéticas para os suicidas, você se refere somente para os espíritos ou algum trabalho que ajude aqueles que tenham ideias suicidas? O, na verdade, quando a gente faz a corrente magnética, a gente faz por aqueles que já se suicidaram, né? Porque existe aí. Quando a gente faz a corrente magnética, só para você ter uma ideia, a gente trata principalmente os espíritos. Então, a gente chama os suicidas, chama aquelas pessoas que morreram acidentadas, a gente chama as pessoas que desencarnaram naquele dia, que estão perdidas, né, sabe? A gente vai chamando. Então, a gente vai trazendo, assim como a gente trata também os próprios trabalhadores, né? Aliás, a gente inicia o trabalho iniciando fazendo uma limpeza, né, nos trabalhadores, nas suas residências, né, no seu trabalho, e depois a gente expande ali para os assistidos que estão participando, né, ou do trabalho de depressão, ou do trabalho de desobsessão. Então, a gente faz esse trabalho, né, de retirar essas entidades e o encaminhamento. Mas na corrente magnética pura, vamos dizer assim, que faz inclusive no CVV, né, onde eles se reúnem para tratar só os espíritos realmente que suicidaram. Entendi. Tem outra pergunta dele aqui, Sim. de Gilberto. Gostaria de saber como realiza a corrente para a desobsessão. A pessoa em tratamento tem que estar presente? Como se faz a passagem dos espíritos necessitados? A incorporação, manifestação mediúnica? Os participantes são médiuns ou magnetizadores? Qual a instrução dos participantes em termos da doutrina e do magnetismo? Bom, aí começando pela formação, quanto melhor a pessoa souber o que está fazendo, o conhecimento da doutrina e a parte moral da pessoa também, tanto melhor. Quanto mais a pessoa se prepara, mais ela pode fazer um bom trabalho, né? A gente, como eu falei, a gente trata, por exemplo, as pessoas encarnadas, tratamos os espíritos, né, os desencarnados, não precisa ser médium, é bom que a gente tenha alguns sensitivos, alguns videntes para acompanhar o que acontece, por exemplo, é interessante, né, porque, como eu falei, as pessoas se dão as mãos, e você vê os espíritos, né, formando a roda no entorno da primeira roda, às vezes tem uma terceira roda, e você vê saindo das pessoas, né, o magnetismo, o ectoplasma, formando como se fosse uma piscina, né? E daí você vê as entidades sendo conduzidas, todas têm os guardiões, né, que conduzem, às vezes abre portais, assim, você está assim, abre um portal, e as entidades vão passando, e por ali vão sendo reconstituídas, e é bom que tenha um médium vidente, por exemplo, que perceba tudo isso e que narre, né, para que as pessoas, os que estão ali participando, saibam o que está acontecendo, né. Meire Sequia quer saber se a corrente magnética sem dar as mãos tem a mesma eficácia. Olha, normalmente pede-se para que se dê as mãos, né? Todos, desde o Mesmer, ele pede que se dê as mãos, o Eurípides Barçanufo, Cantinho. Naturalmente, né, nessa época de pandemia, a gente está fazendo corrente sem dar as mãos, né? Sabe? A gente ainda faz alguns trabalhos na casa presencial hoje e a gente não se toca, né? Observando aí, ó, as orientações, né? Então, o pessoal mantém a distância, faz o trabalho sem tocar. A gente acredita que existe uma certa diferença do toque e o não toque, sabe? A, a orientação da corrente magnética é tocar, exceto quando, claro, como num caso desse, se não pode, tudo bem, né? Mas
se possível, deve ser feito o toque de mão. Esse toque de mão, vamos dizer assim, precisa um certo cuidado, né? Você tem que tocar só a mão da pessoa, cuidado, assim, às vezes, de deixar a mão solta para não cansar, né, também a mão. Ou você coloca a sua mão esquerda sobre o seu joelho e a pessoa toca, né, a mão por cima. Ou pode ser tocado também no ombro, né? Existem algumas descrições dos magnetizadores que eles tocavam no ombro ao invés de tocar a mão, né? Mas o toque me parece uma coisa assim bastante importante. Algo mais? Gilberto fez aqui um seguinte comentário, Jairo. Não anuncio de que para fazer a prece por alguém, ela precisa estar em sintonia. Aqueles dispersos não receberão ajuda? Assim, quando a gente dirige, né, uma prece por alguém, a gente manda uma vibração positiva para alguém, essa prece ela vai ficar, se ela não tem nenhuma sintonia, ela vai ficar de espera, né? Para que a pessoa, no momento que ela fica com uma espécie de crédito lá, mas ela vai ter que ter uma abertura e se abrir para poder receber. Bom, vamos lembrar o caso do André Luiz, né? O André Luiz desencarnou, foi para um umbral, e a mãe dele ia todo dia visitá-lo, né? Queria tirá-lo, e não conseguia, enquanto ele não se abriu um pouco para poder receber ajuda, ele não recebia. Então, a sintonia é importante nos dois casos. Quando alguém deseja um mal para você também, fica irritado com você e te deseja uma vibração negativa, se você tem sintonia, você recebe. Se você não tem sintonia, você não recebe, né? Então, a sintonia é importante, e tanto também que Jesus não curava todo mundo. Por que ele não curava todo mundo? Pelo que está descrito lá, em termos de cura, Jesus fez umas 20 curas, né? Apesar que fala assim, ele curou muitos, mas não curava todo mundo, né? E só tem 20 curas, né, descritas, né, nos evangelhos aí, feitas por Jesus. Então, nem Jesus conseguia curar todo mundo, por quê? Porque a pessoa não tinha uma sintonia, não se ligava a ele, então aí nem sempre é possível fazer. Mas se alguém dirige uma prece por alguém, essa prece ela vai ficar em aguardo. Como a mãe do André Luiz, né? Queria que ele saísse de lá, estava sempre com ele, mas teve que esperar 8 anos. Só quando ele resolveu fazer uma prece, que ele se ligou com ela, daí foi possível que ele fosse retirado do umbral. Fernando Carvalho quer saber se existe uma quantidade mínima de pessoas necessárias para fazer a corrente. Eu diria que precisa pelo menos 2 pessoas, né? Para você poder dar as mãos, 2 pessoas. Esse grupo lá de Goiás, né, que atendeu o Maria de Nazaré, você viu, tinha 4 pessoas, né? Mas com certeza 4 que tinham ali boas vibrações, um bom ectoplasma, né? Então atenderam. Eu acho que havendo boa vontade, até em 2 pessoas você consegue fazer uma corrente, né? Roberto Lima pergunta se a corrente magnética exige a presença física dos participantes. Do participante, sim, né? Quem vai participar da corrente magnética, sim. O paciente, não. Quem vai ser tratado, não. Pode ser feito à distância, ele pode estar bem distante, então, por exemplo, vai fazer um tratamento por alguém que está distante, então você tem o nome, né? A gente pede normalmente o nome, idade e endereço da pessoa, e daí a gente faz a corrente por ela, pede, é claro, para que ela, de preferência, se sintonize, né, se ligue naquele momento, e a gente pode fazer. Assim como a gente faz para as pessoas que vão passar pela depressão, elas estão em outra sala, né, e nós, em uma sala diferente, então a pessoa não precisa estar presente para receber o tratamento. Ivan Souza, de Itabuna, quer saber, numa obsessão no nível de fascinação, esse método funciona? Já mediu resultados? E como é Sim, ele detectado que o paciente está obsidiado para aplicar a corrente?
Então, nós fazemos, né, a verificação espiritual, inclusive no próprio momento que é feito a corrente, a gente percebe, por exemplo, no caso lá da depressão, como se é um número pequeno, a gente passa nome por nome, vamos atender essa pessoa, vamos atender a outra, né? E na hora que você passa o nome da pessoa, os médiuns sensitivos percebem o problema que está havendo com a pessoa. Nós temos um outro trabalho lá no centro, né, quando está o presencial, que é um trabalho que a gente chama de raio-x, né? Quando a pessoa vai no centro presencial e a gente tem dúvida qual é o problema da pessoa, a gente manda ela para a sala do raio-x. O que é a sala do raio-x? A gente coloca 3, 4, 5 médiums, né, que fica sentadinhos lá numa sala, e daí o assistido entra, os médiuns estão às suas costas, né, ele não percebe os médiuns estão lá no canto, e daí tem um entrevistador, o entrevistador vai conversar com ele, que aí, como você está, que está sentindo e tal, e existe um código com os médiuns, e eles fazem sinais, então, pelos sinais, ele indica se o problema é físico, se o problema é espiritual, né, indica o tipo de tratamento que a pessoa precisa passar. Então, nós temos esse raio-x quando a pessoa está presencial na casa. E daí, a partir daquelas informações, né, que vem, daí a pessoa é direcionada, ela vai para o magnetismo, ela vai para o trabalho de desobsessão, ela vai para um trabalho de passe simples, ou ela é simplesmente orientada a ir para a escola, né, para fazer estudos. Então, de acordo com a orientação do raio-x, ela é orientada o tipo de tratamento que ela vai passar, né? Depois de um certo tempo, ela passa pelo raio-x de novo para dar uma verificada como é que está indo o tratamento, né? Se precisa fazer alguma modificação. Então, de 6 em 6 semanas, ela repassa pelo raio-x de novo. A pergunta é a seguinte, o que eu perguntei aí é que nós sabemos que os espíritos não fazem tudo sozinhos, que eles dependem muitas vezes de nós, no caso que você citou até do ectoplasma. Então, a minha pergunta é a seguinte, muitos centros espíritas colocam a água para magnetizar lá no quartinho, lá na entrada, e aí eu pergunto da necessidade de se impor as mãos ou a magnetização só através do mental? Basicamente é isso, né? Muitas pessoas dizem, não, a água para magnetizar você tem que trazer e impor a mão, o magnetizador tem que impor a mão e magnetizar. Agora, os centros espíritas não fazem isso, né? Eu acredito que há necessidade de você direcionar, né, o seu magnetismo. Como a gente faz um tratamento para uma pessoa à distância, você pode também magnetizar uma água à distância. Aliás, existe, né, alguns trabalhos científicos interessantes, onde as pessoas fazem vibrações, por exemplo, para uma planta, né, a 1000 quilômetros de distância. E você vê que a planta ela recebe o magnetismo, né? Então, eles fazem a experiência, tem o vaso A e o vaso B, e alguém a 1000 quilômetros de distância vai fazer vibração pelo vaso A, né? E não liga para o B. E percebe que o vaso B ele tem um crescimento diferente, né? Com a mesma condição de luz, água, terra, tudo. O vaso A ele vai ter um crescimento melhor do que o B. Então, se uma planta recebe a 1000 quilômetros de distância, isso é experiência já, ciência mesmo, realizada, quanto mais uma água, se está alguns metros de distância, se existir alguém direcionando o magnetismo para ela, com certeza você vai magnetizar. O importante é ter alguém ali dirigindo esse magnetismo, e o magnetismo, só gostaria de enfatizar que a espiritualidade, ela conta muito com o magnetismo, né? Acho que vocês já ouviram falar da Maria Modesto Cravo, né? A Maria Modesto Cravo, ela fala assim, está nos livros dela, o ectoplasma para nós é ouro, né? Sabe, porque nós não temos, né? A espiritualidade não tem ectoplasma. Então, eles contam conosco, né? Mesmo durante a noite, quando tem
esses auxílios, né, que é narrado no livro do André Luiz, ou tem um grupo que foi auxiliar as pessoas que estão aqui ou ali, sempre tem encarnados juntos. Por que tem encarnados juntos? Porque tem ectoplasma, né? Porque os espíritos não têm. Então, o ectoplasma é muito importante, e na magnetização da água precisa do ectoplasma. Então, se alguém dirige as suas intenções para aquela água, com certeza ela vai ser magnetizada. Ok? Precisa ter alguém, não pode só colocar água lá e ninguém fazer nada. Precisa alguém ter a intenção e dirigir o magnetismo para aquela água. Se não tiver ninguém dirigindo, daí não acontece nada. Né? Só colocar lá, a pessoa coloca na entrada e depois pega. Se não tiver um grupo ou pessoas que joguem, né, o seu magnetismo lá, daí não acontece nada. Né? Na magnetização da água, eu penso que é necessário o magnetismo humano, não importa se ele vai ser dirigido mentalmente ou com o auxílio da mão, ou através do sopro, como muitas vezes a gente faz também. Mas que haja o magnetismo humano, não importa a forma como esse magnetismo vai ser direcionado até o vasilhame de água. A gente pode até acrescentar, Mauro, hoje, o que o Dilson aí está dizendo, que hoje se fala muito no mentomagnetismo, né? De você usar o magnetismo sem a necessidade, inclusive, de você fazer os gestos, né, de passe. Tem grupos aqui em São Paulo, foi até apresentado já nos encontros aí, o pessoal que faz o magnetismo pelo mentomagnetismo. Então, você faz uma aplicação magnética, né, nas pessoas, então você mentaliza que você está fazendo um dispersivo, um longitudinal, então você mentaliza e os resultados são bons, né? Interessante é isso, que esse grupo está em Sorocaba, que está fazendo isso já há muito tempo e apresentando resultados excelentes. Assim também, como nós fazemos na nossa casa, o desdobramento, né, colocar a pessoa pelo sonambulismo, também com o mentomagnetismo, ao invés de ficar fazendo, né, os passos longitudinais para provocar o desdobramento, né, para provocar o sonambulismo, a gente só aplica mentalmente. Nós vamos aplicar, né, o fluido magnético, né, só mentalmente. Então, a gente fala assim... Tipo hipnose. Desdobra e a pessoa desdobra. A pessoa entra no estado sonambúlico só com o comando do magnetismo. Então, esse é o mentomagnetismo. Ô Jairo, tem uma pergunta aqui para você. Pois não. Mas antes, só falando sobre o direcionamento mental, o mentomagnetismo, vale lembrar o quanto a pandemia nos ensinou sobre passe à distância e quantos resultados efetivos ele pode proporcionar. Exatamente, exatamente. Mas a minha pergunta é o seguinte: o magnetismo por corrente, que tem como objetivo a cura de doenças, de que forma é que esse magnetismo age em cada organismo para curar cada tipo de doença? Jesus curava todo e qualquer tipo de doença, né? E, assim, ele tinha uma coisa que é de extrema importância para curar toda e qualquer tipo de doença. O que ele tinha era compaixão, né? Então, quando uma pessoa tem compaixão da outra, ele quer ajudar, ele quer curar, então basta que ele emita essa vibração boa, positiva, esse desejo de curar, que esse magnetismo, ele vai achar um meio de chegar até a pessoa, e desde que haja sintonia, o merecimento, e etc., né? Então, esse magnetismo, ele vai fazer o trabalho dele, vai fazer a cura da pessoa. Né? Uma mãe, quando o filho está doente, que ela abraça, ela não sabe como é que ela vai curar o filho, mas aquele amor que ela tem pela criança, com certeza faz curar a criança. Né? A Clara Maria, ela pergunta se na corrente fecha o círculo. Fecha o círculo, é uma corrente, é fechado o círculo, sim. Fecha o círculo. Fernando Figueiredo tem uma pergunta aqui. Ele
quer saber se será que o espírito de tão baixa vibração está em condições de ver e ouvir sua mãezinha? A gente vê aí, né, nas descrições do André Luiz, e mesmo no que a gente percebe ao vivo em cores lá, aqueles espíritos chegam bravos, eu vou acabar com vocês, eu vou pegar a família de vocês, né? Ela chega fazendo de tudo, quando de repente olha assim, do lado, mãe, o que você está fazendo aqui, mãe? E o cara murcha, né? O cara muda totalmente, né? Por isso que precisa ser alguém que ame a pessoa e que ele saiba disso, né? E quando você tem um contato com alguém que te ama, você sabe disso, o seu comportamento é totalmente diferente, sabe? Muda totalmente, né? Por isso que não posso eu não me atrevo mais a falar com esses espíritos, porque eu não significo nada para eles, né, sabe? Claro, a gente está com boa intenção, a gente quer ajudar, mas ele não sente isso, diferente de quando tem alguém que o ama, né, que está ali, muda totalmente, sabe? Muda totalmente. Não sei se vocês já viram, tem um artigo que fala, né, uma mensagem espiritual, da escola de mães, né? O que é a escola de mães? A mãe que está lá em cima está desencarnada e vê um filho sofrendo no umbral, né, nas trevas lá, e ela quer ajudá-lo, mas ela não sabe como, né, por ignorância mesmo, o que eu vou fazer? Então, tem cursos, a mãe vai fazer um curso para se preparar como resgatar o seu filho, sabe? Então, ela fica lá meses e meses se assistindo e acompanhando o filho, né, que está lá nas trevas, no sofrimento, para a hora que der a oportunidade, ela ter condição, ela saber como, ela ir lá e fazer o resgate do filho. Então, elas se preparam para isso. Né? Digo a mãe que é a maior parte dos espíritos que a gente percebe, né, no trabalho nosso de obsessão é mãe. Mas aparece também, né, às vezes um filho, uma filha, uma avó, sabe, um namorado, uma namorada, sabe? Então, tem muitas pessoas, mas sem dúvida, 90% são as mães, né, que vêm. Às vezes o pai também, mas já é mais raro. A maioria é a mãe que vem buscar o... Poliana quer saber o que é que significa um bom ectoplasma. Um bom ectoplasma? Sim. O ectoplasma, ele leva tudo que a gente tem, né, dentro, né? Quando a gente emite um magnetismo, emite um ectoplasma, se a gente, por exemplo, é uma pessoa que está raivosa, a raiva vai toda junto, né, sabe, com o ectoplasma. A pessoa que tem, sei lá, que fuma, por exemplo, né, até o fumo, né, a nicotina vai junto com esse ectoplasma, né, a pessoa que é muito dependente do álcool torna o ectoplasma ruim, né, sabe? Então, os sentimentos, eles agravam, né, os sentimentos ruins agravam, assim como os sentimentos bons, eleva e melhora o ectoplasma. Para uma pessoa ser um bom curador, né, tem nos livros de magnetismo aí, né, eu queria ser um bom curador, né, eu queria ter um magnetismo bom para eu curar as pessoas. Ótimo, né? Então, comece a vigiar aquilo que você come, aquilo que você pensa, né, a sua forma de vida. À medida que você for melhorando os seus sentimentos, melhorando a sua alimentação, e os seus sentimentos, daí você vai se tornando um ótimo magnetizador. Por que Jesus era um ótimo magnetizador? Porque ele tinha bons sentimentos, ele tinha compaixão, né, das pessoas. Tem algumas curas, né, que Jesus fez, que está lá escrito assim, ele se compadeceu, né, e curou. Então, vê ali, né, que Jesus, ele curava por compaixão, curava também para demonstrar, né, como ele diz naquela primeira cura lá do oficial do rei, ele falou, está descrito no Evangelho, eles precisam ver isso, né, eles precisam ver os sinais, né, senão eles não acreditam, sabe? Então, Jesus curava tanto para que as pessoas vissem, como é narrado, como, na maioria das vezes, fala que é por compaixão, né? Ele tinha compaixão das pessoas, então fazia ali a cura.
E Jesus tinha um ótimo ectoplasma, um ótimo magnetismo, então isso fazia curas. Por que a gente não consegue fazer tanto? Porque a gente ainda tem muita inveja, né, muito orgulho, sabe? Então isso atrapalha realmente o nosso magnetismo. Né? Tem uma pergunta aqui de Zildenê, estamos chegando ao final, quase. Ela pergunta, agora com o distanciamento social, por causa da pandemia, com relação aos trabalhadores, médios e magnetizadores, como está sendo feito esse trabalho? Totalmente à distância? Então, aqui na nossa casa, nós, claro, a maioria dos trabalhos estão sendo feitos à distância, mas a gente retornou com alguns trabalhos presenciais. Primeiro, só pessoas, né, que não estão no grupo de risco, os jovens, né, os trabalhadores mais jovens, mas a gente está fazendo o trabalho na casa, né, de segunda, de sexta, de domingo, com os devidos cuidados, né? Então, a pessoa, quando entra, tem que estar com máscara, tem que higienizar as mãos com álcool, tem que manter distância, né? Não tem toque, nem cumprimento, nada, é zero toque, né? Sabe? Manter o distanciamento de 1 metro ou mais. E os assistidos, a gente está atendendo já alguns assistidos através do pass-through, né? O que é o pass-through? O assistido, ele entra, primeiro, né, mantendo a distância um do outro, a gente está atendendo em torno de 50 pessoas na segunda, 50 na sexta-feira, no domingo tem um pouco menos, tem uns 25 mais ou menos. Então, eles vão entrando com distanciamento entre um e outro, tem as marcas no chão, né, que tem que ser respeitado rigorosamente. Então, eles entram numa primeira sala e passa por um passe que a gente chama de limpeza, um passo de harmonização, né? São transversais cruzados, longitudinais, com o objetivo de tirar ali toda e qualquer vibração negativa da pessoa e dar uma harmonização. Depois ele vai para uma segunda sala, onde ele vai receber um passe que vai ser o necessário para ele. Aí feito um trabalho de imposição, né, com uma certa distância também, é feita uma imposição de mãos, e tem ali os médiuns que estão doando fluido, e aí a gente dirige, pede para a espiritualidade atender o assistido dentro das suas necessidades, né? Então, a gente não faz nenhum trabalho específico. Isso demora 1 minuto, de 1 a 2 minutos, e após isso, ele sai e vai embora. Então, ele vem, entra no centro, toma um tratamento, vai para outra sala, toma outro, e depois já sai pelo outro lado e vai embora. Então, ele fica 5 minutos no centro, né? Então, a gente está fazendo isso para evitar o contato entre as pessoas. E também, como a gente tem os trabalhadores estão felizes, né, por poderem trabalhar, então estão em atividade. A gente está fazendo isso para humanos, né, vamos dizer assim, segunda, sexta e domingo, e também para os animais, né? Nós já começamos a atender os animaizinhos, que a gente dá o passe, né, nos animais, e já está vindo bastante gente também, mas é o mesmo esquema, entra, passa pelo passe de limpeza, depois vai lá, passa pelo outro passe, e já vai embora. Né? Quanto tempo, em média, dura uma corrente? Então, depende, por exemplo, no trabalho de desobsessão, a gente faz uma corrente ali que dura uns 5 minutos, 10 minutos. Mas tem corrente, por exemplo, da depressão, que vai aos 40 minutos. Os 40 minutos da preleção, né, que demora a preleção, ao mesmo tempo da preleção, a gente faz a corrente. Então, você pode esticar um pouco mais, ser um pouco mais detalhista, passar nome por nome, ou passa o pessoal todo de uma vez só, que nem lá na segunda-feira tem 50 pessoas, não dá para passar nome por nome. Então, a gente faz uma corrente por todos que estão ali, né? Qual o número de vezes que a pessoa precisa ser atendida? Fica bem, né? A pessoa que vai dizer, olha, estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo bem, né? Que alguns reagem bem, outros não. Cada caso é um caso, né? Tem pessoas que estão há 1 ano tratando, não fica bem. Tem outros que tratam 1 mês e fica bem. Né? Como é verificado para se dar alta? Tem uma entrevista, a pessoa passa pela entrevista, na dúvida tem o raio-x também, tá?
Agora, se a pessoa disser, olha, eu estou bem, estou ótimo, tudo bem, a gente dá alta, né? Porque a pessoa, acho que, a gente pergunta, né? Você está bem, quer alta, tudo bem, né? Se a pessoa acha que está bem, não vamos ficar dando passe na pessoa sem que ela ache que precisa. Né? Beleza. E a última. Ivan quer saber se nos casos de fascinação e subjugação, se vocês têm alguma medição de resultados. É a conversa com a pessoa, né? E conversando, a gente tem vários casos graves lá, né? Um caso de uns meninos que estão em subjugação. Então, a gente vai tratando, nesse caso aí, conversando com a família, sabendo como vai indo. Então, é pelo resultado, né? Tem que ir tratando e acompanhando a entrevista com a própria pessoa, se ela tem condição, ou com a família, né? Quando eles não têm condição de responder, e vai tratando com as várias formas, né, que a gente pode para tentar obter um bom resultado. Né? Mas vocês não têm uma estatística, né, calculada para esses Bom, casos. olha, sim, a maioria dos casos tem cura ou melhora, né? Tem casos difíceis, agora mesmo a gente está com o caso de um garoto lá, que pode-se dizer, uma subjugação, né? Então, o trabalho, mas o garoto também não tem interesse nenhum, sabe, em melhoria, porque quando você não conta com a ajuda da própria pessoa, né, é um pouco mais difícil, né. Mas, assim, a maioria apresenta melhoras ou cura, né, sabe? Mas também não é 100% de cura, né. Tem casos que não resolvem. Então, tá bom, se ficou alguma dúvida ainda, podem mandar para você aí, ou você passa meu e-mail, as pessoas podem fazer a pergunta, ou mesmo usar. Eu agradeço aí a todos por me ouvirem, né, por esse tempo aí. Espero ter contribuído, compartilhado essa experiência, né, que a gente tem aqui. Obrigado a todos, hein? Fiquem com Deus.